glórias a Deus mesmo. Quer aplaudir o Senhor ainda mais um pouquinho? Quer aplaudir o Senhor? Toda a honra e toda a glória ao nosso Deus. Seja grato, né? Seja grato, sejam gratos por estarem sendo assistidos por um Deus que não tira cochilos, o Deus que não tosqueneja, não tira cochilos, que vigia cada um de nós com um olhar de amor muito grande. Gratos somos. Amém. Vamos lá, queridos, eu quero concluir essa série de mensagens sobre a família, né, para a nossa reflexão. E o tema de hoje é mais forte um pouco. Abra sua Bíblia, por favor, Provérbios 6, verso 16. Equipe da mídia aí procura, Provérbios 6, verso 16. Hoje o tema é esse: Deus abomina o litígio entre irmãos. Estamos falando de família e, infelizmente, é uma realidade que haja litígio entre irmãos. Vou começar com irmãos de sangue. Alguns exemplos bíblicos de irmãos de sangue que entraram em litígio. E vamos chegar na irmandade em Cristo e o que devemos fazer para mantê-la. E assim encerramos essa série de mensagens sobre a família. Nas próximas mensagens já vamos ter outro viés. Vamos falar sobre coisas celestiais. Deus está enchendo meu coração para falar do céu. Você quer ouvir do céu, irmão, nessa casa? Quer ouvir sobre o céu? Quer não? Estamos desabituados a falar do céu aqui nessa casa. Mas não somos celestofóbicos. Eu criei esse neologismo. Depois eu explico numa mensagem, tá? O que é celestofóbico. Vai dar uma mensagem inteirinha esse celestofóbico. Vamos falar um pouquinho do céu, irmão. Vai ser bom. Vai ser enriquecedor. Mas hoje ainda é sobre a família. Então abriu aí em Provérbios 6, já está aqui atrás, né? Nós vamos ler até o verso 19. Amém? Leia comigo. 6 coisas o Senhor aborrece. Deus o Pai aborrece. Odeia. 6 coisas Deus odeia do comportamento humano. E a 7ª, sua alma abomina. Então a 7ª é pior do que as 6 primeiras. Se as 6 primeiras Deus detesta, odeia, a 7ª Deus odeia mais ainda do comportamento humano. Vamos ver quais são? O que Deus odeia, irmãos? Aborrece. Olhos altivos, pessoa arrogante. O que mais? Língua mentirosa. Quem fala mentiras, Deus odeia. Mãos que derramam sangue inocente, a 3ª. O que mais? Coração que trama projetos iníquos. O que mais? Pés que se apressam para correr para o mal. E a 6ª qual é? Testemunha falsa que profere mentiras. Esses comportamentos humanos, Deus odeia. A alma deles se aborrece. Mas a 7ª é a pior de todas para Deus. E qual é a 7ª, irmãos? E o que semeia contendas entre irmãos. O litígio na irmandade para Deus é o pior de tudo. Se alguém promove isso, Deus aborrece, abomina. Abomina é o termo mais pejorativo que tem quando Deus detesta algo. Como o homossexualismo, por exemplo, Deus abomina. Não é só detesta. Então preste atenção, queridos. Deus não aceita. Deus odeia. E mais do que odeia, abomina discórdia entre irmãos. Amém? Tu não pegou? Mas a história da humanidade não começa, infelizmente, com o litígio de 2 irmãos. Deus aqui mais adiante diz que abomina. Mas a história da humanidade já começou com litígio entre irmãos de sangue. Irmãos do mesmo pai e da mesma mãe. A história humana é marcada por essa tragédia. Ainda que Adão tenha pecado primeiro e Eva antes de Adão, a tragédia se consuma nos seus filhos. Então preste atenção.
São muitos exemplos que eu vou dar aqui, mas são muito conhecidos. Então, não vou ficar abrindo textos enormes para explicar quem são, porque você já conhece. Amém? Vamos falar do primeiro caso aí, só um versículo, para não deixar de ilustrar. Gênesis 4, verso 10, igreja. Gênesis 4, verso 10. A história humana é marcada por tragédia de litígio, de briga, até mesmo com fim trágico. E começa tudo na família. Você vai perceber que os exemplos que eu vou dar é sobre família. Irmão de sangue, irmãos fraternos. A palavra do Senhor diz, Gênesis 4, 10, igreja, quem quiser leia. E disse Deus, que fizeste? A voz do sangue de teu irmão clama da terra a mim. Deus está agora mediando uma situação com o primeiro homicídio cometido na terra. E o primeiro homicídio recebe um nome diferente, é fraticídio. Esse prefixo aí inicial tem a ver com fraterno ou de irmão. Quando um irmão mata outro irmão de sangue, é fraticídio. Primeira violência que causa o óbito na terra é entre irmãos da mesma mãe e do mesmo pai. Irmão de sangue. Mais adiante, nós temos ainda no livro de Gênesis vários exemplos. De no seio familiar, irmãos em guerra, em litígio. Mais adiante, você pode abrir agora em Gênesis capítulo 21, verso 9. Gênesis capítulo 21, verso 9. Eu vou ler do verso 9 até o 11 para dar algum contexto. Se o primeiro fraticídio foi entre irmão de sangue, Caim matou Abel, essas coisas infelizmente se repetem ao longo da história. Mesmo que não haja consumação do homicídio, pode haver ódio entre irmãos. Agora veremos o caso aí de dois irmãos também que começou uma contenda. Abraão com a família dividida por causa dos filhos. Gênesis 21, 9. Já deve estar aqui atrás, quem quiser ler com o pastor. Vendo Sara que o filho de Agar, a egípcia, o qual ela dera à luz a Abraão, caçoava de Isaque, esse que está caçando de Isaque se chama Ismael. Ismael nasce uns 12 anos antes de Isaque. O filho de Abraão com Sara, milagre, 2 idosos gerando filho, aconteceu 12 anos depois do milagre do idoso Abraão engravidar a escrava. Há uma diferença então entre esses irmãos de 12 anos. Ismael já era um adolescente quando nasce Isaque. E Isaque então vai ter uma festa de desmame. Foi desmamado e fizeram uma festa. E nesta festa já começou a encrenca de um irmão com o outro. São filhos do mesmo pai, de mães diferentes. Vendo Sara que o filho de Agar, a egípcia, o qual lhe dera à luz a Abraão, caçoava de Isaque, então o adolescente caçando de um bebê. Faz sentido isso, irmão? Faz sentido esse ódio do adolescente pelo seu meio-irmão bebê? É um bebê. Por que caçoar do bebê? Porque esse desprezo. Sara viu, e a palavra do Senhor diz, disse a Abraão, rejeita essa escrava e seu filho. Esse caçoado adolescente com o irmãozinho bebê, gerou uma divisão na hora na família, que naquela época era composta, né, de vários casamentos. Tinha poligamia. Rejeita essa escrava e seu filho, porque o filho dessa escrava não será herdeiro com Isaque, meu filho. Verso 11. E o Abraão, coitado, nessa hora litígio no lar, ele tem 2 esposas. Quem mandou ter 2 esposas também, né? Uma já é suficiente para preencher a vida do homem, do varão. Imagina o que é ter 2, 3, vai dar B.O. Imaginem vocês os varões, viu? As mulheres não. Imaginem vocês os varões, já tem uma.
multiplica mais uma. E mais uma. Como é que seria para você viver? Tudo na mesma casa. Cada uma com as suas demandas. E ciumeira generalizada dos filhos, de cada uma com a outra. Imagina o caldeirão que é esse ambiente. Uma hora estoura. Ainda bem que Deus regularizou no Nova Aliança e não podemos casar com múltiplas mulheres. Deus é sábio. Porque alguns iam preferir sair da terra. Com certeza. Não ia aguentar o rojão. A gente está rindo, mas o negócio é sério. Olha como é que ficou Abraão nessa situação. Como é que está aí no verso 11? O que está escrito aí? Pareceu isso muito penoso. Abraão ficou arrasado. Muito penoso aos olhos de Abraão por causa de seu filho. Abraão tinha afeição pelo adolescente, filho da escrava. Era filho dele, da velhice. Abraão estava radiante com o filho do milagre, Isaque. Ambos são filhos dele. E agora a casa está dividida. Porque um adolescente debochou de uma criança, um bebê. Litígio entre irmãos é uma coisa que se repete muito na história bíblica. Muito, infelizmente. Olha um outro exemplo aí, ó. Depois, mais adiante, Gênesis 25, 21. Bota aí para o pessoal acompanhar. Gênesis 25, 21. Essa briga, então, é mais ridícula ainda. Se você acha ridículo um adolescente debochar de um bebê, o que dirá de dois bebês brigando já dentro da barriga? Olha a natureza humana, irmãos. Misericórdia. Misericórdia. Nem nasceram ainda. E já estão lá no Ultimate Fight dentro do ventre da mãe deles. Um dando pesado na garganta do outro. Passando o cordão umbilical em volta do pescoço. Foi para descontrair, viu? O que passou na minha cabeça eu falei. Fiquei imaginando, irmãos. Você fica imaginando uma gestação que as crianças estão... Você já viu gestação que a criança está cambalhota dentro da barriga da mãe, né? O pezinho dela vem quase aqui fora. Marca assim a lateral da barriga. Mas imagina dois seres brigando no ventre. Ela devia ficar desesperada. E ainda mais que imaginou, vou segurar essas duas encrencas quando sair do ventre. Já estão brigando lá dentro, como é que vai ser aqui fora? O texto é sério, vamos lá, a gente distrai um pouquinho, mas só estou falando de tragédia aqui, irmão. É trágico. Olha o que diz a palavra de Deus, Gênesis 25, 21, vamos lá? Isaque orou ao Senhor por sua mulher, porque ela era estéril. Desejo do coração de Isaque, desejo do coração da sua esposa, gerar filho. Oração, teve milagre. De repente Deus abriu o ventre dela. Era para ser uma bênção. Mas olha os gêmeos fraternos. Gêmeos na mesma gestação, se pegando no ventre. Que coisa triste. Olha o que diz o texto aí. Depois que Deus abençoou. O texto diz, porque era estéril. E o Senhor lhe ouviu as orações. E Rebeca, sua mulher, concebeu. Glória a Deus, que alegria. Mas olha o que vem adiante, verso 22, igreja, leia em voz alta, por favor. Os filhos lutavam no ventre dela. Eles não só conviviam dentro da gestação, eles lutavam na barriga dela. Lutavam no ventre dela. Então disse, olha ao ponto que ela chegou. Se é assim, por que vivo eu? Melhor morrer. Ela se desesperou, queridos. As bênçãos do ventre dela era para ser bênção. Para ela se tornar tão pesada aquela situação, são 9 meses de gestação, irmãos. E os dois lutando dentro do ventre. Qual mãe ia ver isso sem se desesperar? Por que vivo eu? Preferia morrer. É pesado o negócio. E consultou ao Senhor. Deus vai acalmar o coração dela dizendo, tem duas nações dentro do seu ventre. Tem 2 povos.
Não é sem propósito que eles são diferentes. Eles estão em litígio. Mas é sobrenatural que no ventre, na gestação, já esteja em litígio. Porque nem suas mentes estão formadas direito ainda. Não é sobrenatural? Mas eu estou pegando os exemplos assim mais, digamos assim, mais gritantes. Mais à frente ainda, Gênesis 27, 41. Os mesmos que lutaram no ventre, na vida real vão se pegar também, ou quase se pegar, quase vira uma tragédia. Se no ventre já está nessa luta, como eu disse, vou editar aqui a história para economizar tempo. Não valeria a pena ler 50 versículos para dar o contexto. Mas vocês sabem que Jacó era do campo, era pastor. E seu irmão Esaú, inverti. Jacó era pastor e Esaú era caçador. Todos os dois iam para o campo. Mas um era pastor de ovelha. Cuidar de ovelha é um trabalho tranquilo, entre aspas, né? Mas o irmão que saiu primeiro, o vermelho, que vai chamar depois Edom, ele era caçador. Ele ia para o meio da mata para matar animais, para fazer caça, comida. E seu pai Isaac, já cego, gostava da caça do mais velho. Quero que você entenda uma coisa para dar o contexto, tá? Depois eu vou voltando para o texto. Naquela ocasião, isso estamos falando aqui, irmãos, de Abraão e seus descendentes. Estamos falando de pelo menos aí uns 4.000 anos atrás. De Abraão até Jesus 2000, de Jesus para cá 2025. Pelo menos uns 4.000 anos atrás, é muito tempo. Mas naquela época se valorizava a bênção dos pais. Sabe aquele negócio que ainda na minha época eu aprendi de pedir bênção ao pai, bênção mãe? Você ainda faz isso hoje? Eu tenho sobrinhos adultos que ainda fazem isso até hoje. Foram criados assim. Se eu ligar para eles, meus sobrinhos adultos, com mais de 30 anos, eu pergunto, benção, tio. E eu tenho que responder, Deus te abençoe. Pedem a bênção. Mas isso caiu em desuso nas últimas gerações. A bênção é muito importante. Você liberar seu filho de manhã para ir ao colégio, você liberar seu filho para fazer uma viagem, e antes de sair você impor as mãos e abençoar, isso é importante. Na antiguidade era fundamental receber a bênção divina. Mas o mais velho era carnal, Esaú. E ele não dava muita importância para as coisas espirituais, só para as coisas materiais. Já Jacó, cuja tradução livre, eu posso traduzir livremente o nome de Jacó, sabe para quê? Trapaceiro. Lembra que os dois estavam no ventre brigando? Quando o mais velho, por uns segundos, Esaú saiu, Jacó agarrou no calcanhar do outro. Queria puxar de volta para o ventre, olha só. Que cena. Já é surreal tu imaginar dois bebês brigando no ventre. Imagina um bebê saindo agarrado atrás do outro, assim, segurando o pezinho. Na hora do parto. Imagina a cena. Jacó quer tomar de qualquer jeito do irmão. E vai pagar um preço caro depois, vocês conhecem a história, não vou ficar aqui aumentando. Mas o fato é, irmãos, que Jacó enganou o irmão mais velho, que passou a primogenitura por preço de nada. Porque era carnal, queria comer. Mas Jacó sabia o valor das coisas espirituais. Ele queria a bênção. Ele desejava a bênção para ele. E fez um teatro, se disfarçou do irmão, botou pelo de animal, porque o outro era peludo, ele era liso, botou pelo grudado no corpo para enganar o pai cego. Que drama! Depois que ele engana o pai cego, se fazendo passar pelo mais velho, o mais velho fica sabendo. Agora vem a luta aí, irmão. Olha para o texto. Eu dei o contexto parafraseando para que você não gastasse tanto tempo lendo tantos versículos. Mas olha para o texto aí, como está escrito. Passou Esaú a odiar Jacó. Quem ele é? Irmão de sangue, irmão fraterno, nascido do mesmo ventre. Gêmeos. Um passou a odiar o outro irmão. Mais uma contenda entre irmãos, um litígio.
passou a odiar Jacó por causa da bênção com que seu pai o tinha abençoado, e disse consigo, agora presta atenção na ameaça, presta atenção na ameaça, o que está escrito aí, igreja? Vem próximos os dias de luto por meu pai, então matarei a Jacó, meu irmão. Quando meu pai descer a cova, eu vou atrás do meu irmão e mato ele. Olha o nível da discórdia, da contenda, do litígio entre irmãos. Com Caim e Abel foram vias de fato, um matou o outro. Com Esaú e Jacó, ficou a ameaça no ar, vou matar meu irmão. Olha o nível da contenda. E eu poderia aqui colocar tantos outros exemplos. Eu não coloquei porque vai ficar muito extenso. Vou lembrar mais um irmão que foi maltratado, José. Não vou abrir texto. José era o sonhador. E o sonho dele incomodava os seus irmãos mais velhos. José era odiado pelos irmãos mais velhos. Um deles quis matá-lo. Havia ameaça de morte para o irmão mais novo. Irmãos de sangue. Não estamos falando aqui de um clã onde o parentesco é mais distanciado, primos. Não falando de irmãos de sangue, do mesmo pai, às vezes da mesma mãe. No caso de José, ele foi tão odiado que primeiro jogaram ele dentro de um poço, queriam matá-lo. Mas antes de matar, pensaram o que iam fazer. E aí preferiram vendê-lo como escravo para o Egito. José foi traído. José foi desprezado. José sofreu muito na mão dos seus irmãos mais velhos. Eu fico imaginando um adolescente, José, que ele foi adolescente para o Egito, olhando para os olhos dos seus irmãos mais novos com aquele ódio todo no coração. Talvez um deles já rilhando os dentes, querendo pegar ele para matar. Irmão de sangue. Essa história, pelo menos, é revertida e termina num final feliz. Porque esses irmãos vão terminar mais adiante, reconhecendo seu erro, e abraçados a José vão chorar. Arrependidos, vai ter reconciliação. Mas eu poderia colocar tantos outros exemplos. Vou botar só mais um, para sair do Gênesis, né? Porque então, só no Gênesis já tem esse BO todo, irmão. Família após família bíblica, os irmãos se pegando. Querendo matar um ao outro. Mas vamos pular do Gênesis, vamos pular. Senão não sai do Gênesis, né? 2 Samuel, capítulo 13, verso 22. Outra tragédia familiar. Já vou sair dessa tragédia já, irmão. Se eu não der a base do contexto, não tem um contraste com aquilo que eu quero mostrar. 2 Samuel 13, 22, narra uma luta entre irmãos na família do rei Davi. O rei Davi cometeu um pecado grave. Já tinha 6 esposas. Deus até consentia que Davi tivesse 6 esposas. Não mandou. Poligamia não era incentivada, mas consentia. Mas Davi não se conteve com 6 esposas. Queria mais uma. Só que para conseguir essa outra mulher, ele mandou matar o seu marido. Davi comete um assassinato e Davi comete um adultério, porque as 6 anteriores eram livres nesse conluio com Davi, não tinham marido, mas essa que ele quis, Betseba, tinha marido. Davi então abre uma porta, uma brecha enorme na família, na sua casa, para que a maldição o alcançasse. Natan entrega para ele: a espada não se desviará da tua casa. Está aí a sentença, o castigo de Deus, pelo teu grave pecado. Você não vai morrer. Davi não foi tirado da eleição, Davi não perdeu seu direito à ressurreição, vai estar no reino na volta de Cristo, mas enquanto ele viveu, ele tem que administrar o seu erro. O erro foi muito grave, gravíssimo. Repercutiu na sua família. Absalão era o filho querido de Davi, um dos filhos. E Absalão, segundo a palavra de Deus, é descrito como o homem mais bonito da sua época. Uma cabelaça enorme, cabelo grande, bem cheio. Vai ser a ruína dele depois, né? Vai ficar preso na árvore, na hora da fuga. Mas Absalão era um homem destacado. Um dos irmãos, filhos de Davi, Aminon,
também cheio de pecado no coração, resolveu ter relações sexuais com a sua meia-irmã Tamar. E a estuprou, a forçou. E ela era irmã de Absalão. Pronto. Está estabelecida a tragédia na casa de Davi. De irmão contra irmão. Vamos ver só o trecho em que a vingança se sucedeu. Está aí, ó, 2 Samuel, capítulo 13, verso 22. Leiam comigo quem quiser, vamos lá? Porém, Absalão não falou com Aminon, nem mal, nem bem, porque odiava Aminon, por ter este forçado a Tamar, sua irmã. No coração de Absalão, ódio puro, vingança, em favor da sua irmã Tamar, que foi humilhada pelo meio-irmão. Vai consumar sua vingança. Ele vai fazer um estratagema. Todo mundo sabia que uma hora ia ser cobrada essa conta, naquele palácio. Davi até aconselhava, mas ele conseguiu fazer uma festa para todos os irmãos, com a garantia de que ninguém ia se ferir. Tinha salvo-conduto. Todos os irmãos vão para essa festa, mas o alvo era só um, Aminon. Chamar os outros irmãos era só para dar contexto, para que todo mundo viesse, inclusive Aminon. Quando Aminon está na festa, estava tudo tramado para matar, Absalão matar o seu irmão. A palavra do Senhor diz, no verso 28, 13 e 28. Quem estava no 13 e 22, avança para o 13 e 28 para a gente ganhar um tempo. A palavra do Senhor diz, Absalão deu ordem aos seus moços, dizendo, tomai sentido, quando o coração de Aminon estiver alegre de vinho, e eu vos disser, feri a Aminon, então o matareis. E assim foi feito, e Aminon foi assassinado na festa. Tragédia na casa de Davi. O pecado dele reverberou nas suas outras gerações, mas maldição sem causa não se cumpre. Na verdade, Aminon pagou pelo próprio erro, ao estuprar a irmã de Absalão. Mas a tragédia estava ali estabelecida entre irmãos. Poderia destacar, se eu pesquisasse na Bíblia, achar outros casos. Pastor, não é estranho que a história bíblica enfatize que irmãos de sangue, irmãos que vão fazer parte da história da salvação da humanidade, tem um tanto litígio, tanta briga, ao ponto de um querer matar o outro. A palavra do Senhor fala de uma maneira bem clara, não esconde os defeitos de cada um. Eu amo a Bíblia por causa disso, porque ela é autêntica, ela é vida real, ela transcreve a maldade do homem como ela é. Não esconde, não transforma personagem em personagens fictícios. Eles são reais, são pessoas reais. Amém, queridos? Dito isso tudo, mostrando toda essa tragédia entre irmãos fraternos de sangue, nós chegamos a Cristo. Vamos entender um pouquinho como Deus vê nossa irmandade em Cristo. Saímos do contexto de irmãos de sangue, entramos no contexto de irmãos espirituais. Vamos lá, abra sua Bíblia, por favor. No livro de Romanos, capítulo 8, verso 29. Os primeiros textos servem para a nossa advertência. Infelizmente, há litígio entre irmãos. Mas, no coração de Deus, Deus vê todos os seres humanos como irmãos. E dentro da casa do Senhor, todos são irmãos de fato, em Cristo Jesus. Quantos já conseguiram abrir? Romanos 8, verso 29, então acompanha aqui atrás. Lembram-se que nas primeiras mensagens eu falei, Deus quer alcançar todas as famílias da terra? Lembram-se que o desejo de Deus é que todos sejam abençoadas, benditas sejam todas as famílias da terra? Deus nunca quis litígio entre irmãos. Deus quer fazer uma grande família, onde Ele é o Pai, Jesus é o irmão mais velho, e todos os salvos são irmãos no Senhor. Amém, povo santo?
Isso é o plano de Deus, sempre foi. Por isso, no Novo Testamento, temos essa palavra maravilhosa aí de Romanos 8, 29. Leiam comigo, não faltam muitos textos, vamos lá? Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho. Esse é o plano de Deus para essa grande família, chamada igreja. Deus quer ser pai de muitos filhos, junto com o mais velho. O mais velho é o Logos, que se fez carne, Cristo. Sempre foi desejo de Deus formar uma grande família. Uma família que contém milhões e milhões e milhões e milhões de irmãos. Entenda que quando você chama seu irmão aqui na igreja de irmão, você não deve usar isso como se fosse um apelido. Ou como se fosse um pseudônimo, né? Uma palavra que tem pouco sentido, pouco valor. Entenda isso com o coração de Deus. Quando eu digo assim, você é meu irmão, Anderson, tu é meu irmão, isso significa que nós temos uma ligação diante de Deus que para Deus é eterna. Quantos podem dizer amém? Olha para os seus irmãos que estão aí do seu lado. Olha para eles aí. Essa pessoa bonita que está ao seu lado, sorridente. Ou meio escabriada, porque o tema está pesado. Sabe quem é essa pessoa que está do seu lado? E se você não conhece o nome desse irmão, é uma pena, porque você deveria já conhecer pelo tempo, né? Mas preste atenção no que eu vou dizer a você. No coração do Pai, do Criador de todos nós, todos somos irmãos. Isso é base do corpo do Cristo. Ao virmos a Jesus sermos resgatados, de antemão nos preparou para isso. Deus já pensou em mim e você para sermos irmãos para sempre. Vocês têm que me aturar para sempre. Vocês têm que aturar um ao outro para sempre. É para sempre, com as suas características. Tem irmão mais chato, tem irmão mais pedante, tem irmão mais devagar, tem irmão mais acelerado, tem irmão mais introspectivo, tem irmão muito gaiato. E não importa as características dele, dela, chato que for, você tem que aturar ele para sempre. Não é só ter tua morte, é minha morte não, irmão. Se for só ter a morte, é só mais alguns anos. É para sempre. Tu vai ressuscitar dos mortos. Ih, está ele aqui do meu lado. Tem jeito. Quando é que eu vou me livrar do Roberto Grilo? Nunca. Nem nesta vida, nem no porvir. É o ponto 2. 2.0. Vai melhorar, vai melhorar. Ele vai receber a plenitude no corpo dele, eu também. E as nossas diferenças vão acabar. Aí, está quieto. Ele falou que está quieto. Ele me perturba todos os... a ZBD, mas ele está quieto. Entenda isso em nome de Jesus. Se existe uma coisa que o pastor de vocês tenta promover, tenta fazer você entender, é que a igreja não é um aglomerado de pessoas estranhas. Talvez em igrejas grandonas seja assim. Bolsões de pessoas estranhas, né? Grupos de pessoas estranhas que se reúnem no mesmo espaço. Mas ninguém necessariamente conhece um ao outro. Numa igreja desse tamanhozinho como a nossa, pequena, é até, digamos assim, uma falta de ética você não conhecer seu irmão. Porque nós conseguimos ver todo mundo daqui, irmão. Você consegue ver todo mundo, a igreja toda está aqui, ó. Por que você não conhece ainda seu irmão? Por que você não sabe qual é o nome dele? Você vai viver com ele para sempre, para sempre. Para sempre. Eu vou conviver com vocês para sempre, vocês vão ter que me aturar para sempre. Mas graças a Deus vai vir a glorificação, a gente vai ficar pleno de Cristo, de Deus. A gente vai melhorar as suas características negativas, vão cair, e vão ficar todo mundo parecido com o Cordeiro. Tudo perfeito, tudo pleno. Amém? Ninguém vai ser mais chato, ninguém vai ser mais devagar, outros acelerados, vai ser todo mundo glorificado. Mas entenda isso em nome de Jesus. Eu estou fazendo um drama pesado se tornar leve para você entender. Não olhe para a igreja como um amontoado de gente desconhecida. Eu olho para a igreja como um amontoado de irmãos. É a aglomeração, é o ajuntamento de irmãos que não são de sangue.
mas são unidos pelo sangue. É o sangue do Cordeiro que nos une, amém? Então olha para o seu irmão que está de sol, esse bonitão, essa bonitona que está aí. É para sempre. Diga assim, sou seu irmão para sempre. Você tem que me aturar para sempre. Sempre e sempre e sempre. Amém. E não é só vocês aqui não, hein? Os irmãos da China também. Os irmãos da África também. Os irmãos americanos, europeus, de todo mundo. De todo mundo. São nossos irmãos para sempre. É uma irmandade espalhada em toda a terra. Mas, irmãos, para a reflexão, o contraste. Se irmãos de sangue brigam ao ponto de ameaça de morte, às vezes até de consumação. Irmãos do mesmo pai e da mesma mãe. Quanto mais nós que somos irmãos de pais e mães diferentes, de históricos diferentes. É complexo, não é? Manter a irmandade. É complexo. Mas o projeto de Deus é esse. A fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. É um familhão. É uma grande família de fato. Então a palavra vai nos ensinar, não é? Que a família tem que ser preservada. Como é que nós vamos preservar essa irmandade? Diga assim comigo. Só com amor e perdão genuíno. Vamos entrar logo no âmago da questão. O que faltou nesses irmãos que eu citei antes foi perdão. Perdão é a chave. O amor é a força que o Senhor nos dá para executar o perdão. Tem sempre alguém em litígio com alguém dentro da igreja, sempre. Somos seres humanos. Um faz uma coisa, o outro não gosta. Um fala uma coisa, o outro não gosta. Um não deu a paz do Senhor, pronto. Já deu B.O. Por que você está brigado comigo? Naquele dia você não me deu a paz do Senhor, meu Deus do céu. Às vezes a pessoa nem percebeu, não notou. Mas para aquela que não recebeu a paz do Senhor, virou um B.O. tão grande dentro do coração. Nós somos muito complicados, todos nós, né? Muito complicados. Então vai haver litígio dentro da casa do Senhor, do corpo, do Cristo. Mas existe uma maneira eficaz, bíblica, de consertar tudo dentro do corpo do Cristo. Falei na semana passada do protocolo divino, vai até teu irmão, conversa com ele, é a conversa que vai resolver. Mas a palavra de Deus diz que tem que liberar perdão de verdade. Já agora, eu vou descer até no pedestal aqui, irmão. Quando eu chego aqui, eu vou falar uma coisa mais séria. Apesar de estar sorrindo. Eu estou feliz. Posso estar feliz? Posso, né? Estou feliz. A igreja me trouxe alegria essa semana. Livramento da Ercilane, livramento do irmão Marco, da Carla Beatriz. Coisas grandes o Senhor tem operado. Deixa eu falar uma coisa com vocês. O que é perdão de coração? Todos sabemos que temos que liberar perdão para os nossos irmãos, sempre. É 70 vezes 7 no dia. Sabemos. A fórmula, o entendimento do que temos que fazer está aqui dentro do nosso coração. Mas existe um tipo de perdão que é liberado, que é falso. E é por isso que eu estou aqui embaixo, diante de vocês. Aquele perdão protocolar. Aquele perdão só para... Não quero mais esquentar a cabeça com outro irmão. É um perdão só de meia boca. De um sorriso amarelo. Irmão, já te perdoei. É só isso. Ó, eu já te perdoei, irmão. Tem mais nada contra você. Mentira. Mentira. Sabe? Isso é só um protocolo. É só para inglês ver, né? Como diz aí fora. Mas sabe quem sonda o nosso coração e nos conhece lá dentro? O Senhor. Não tem como. Mesmo que você faça um teatro com o seu irmão, na cara dele você diz com a cara mais lavada, mais cara de paisagem possível, ele diz, irmão, já te perdoei, está liberado, vai em paz.
Não tem como você fazer isso de maneira hipócrita e Deus não está vendo a intenção da tua alma. Porque Deus não vê como o homem vê. O homem vê o exterior, mas Deus vê a intenção dos nossos corações. Você pode dizer, irmão, já te liberei, não tem mais nada contra você, mas Deus está vendo lá na tua alma. Tem sim. Tem sim. Está ferido sim. Está pensando em nunca mais falar com ele sim. Tem sim. E para Deus não tem como enganar. Porque ele não vê do lado de fora, ele vê do lado de dentro. Vê na alma. Quantos entenderam? Estou só aplicando o conceito bíblico. Jesus nos ensinou então, irmãos, vamos para a palavra, para não parecer que é filosofia de pastor Damásio. Esse entendimento é a Bíblia. O liberar o perdão tem que ser de verdade, de coração. Senão não tem valor. Olha o que está escrito aí. Vamos ler o texto de Mateus 18, verso 21. O povo da mídia aí, bota para mim aí. Mateus 18, verso 21. O texto é grande, tem uma parábola no meio dele. Eu vou editar para não ficar alongando demais. Mas você vai, com os textos que eu vou separar, você já vai entender. Mateus 18, 21, igreja. Vamos ler, quem quiser. 21 e 22, vamos lá? Então Pedro, aproximando-lhe, se perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim que eu lhe perdoe? Qual o limite? Até 7 vezes? Só isso? Verso 22. Respondeu-lhe Jesus: não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Pode ampliar sua capacidade de liberar perdão, porque o que o Senhor está mandando você fazer é liberar perdão sempre, contínuo, incondicional, sem reservas. Se você liberar só da boca para fora, mas tiver reserva, você não liberou coisa nenhuma. Aí Jesus vai contar uma parábola de 2 servos que estão devendo a um rei, a um senhor. E o primeiro servo devia muito, mas ele foi liberado da sua dívida. Uma pessoa que deve muito e é liberada, ela fica com o coração aliviado e grato. Mas se essa pessoa que foi liberada está aliviada da sua dívida, tiver algum devedor, e é o caso da parábola, e ele vai em cima do seu devedor e vai com toda a fúria, ele acabou de ser anistiado, ele acabou de ser abençoado. Por que que não reproduz a mesma bênção para baixo? Ou para o lado, né? Se a dívida dele era grande, ele foi abençoado, tem que reproduzir esse mesmo sentido com quem lhe deve. Mas acontece que a natureza humana é assim, egoísta, mesmo sendo beneficiado, não quis saber de quem lhe devia usar de misericórdia. Vai com toda a pressão, pega pelo colarinho e me paga. Não reproduz o perdão. Jesus está ensinando essa parábola para mostrar a gente, irmãos, o perdão é fundamental. É fundamental. Avança aí para o verso 32, para a gente ganhar tempo. Vamos lá? 32 até o verso 34. Vamos ler juntos? Depois que esse que foi perdoado não soube perdoar, vai concluir assim: então, seu senhor, chamando, lhe disse: servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda, porque me suplicaste. A dívida toda, porque era uma dívida grande. O texto enfatiza isso. Mas eu te perdoei tudo, porque me suplicaste. Verso 33. Não devias tu igualmente compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? Verso 34. Indignando-se, o seu senhor o entregou aos verdugos. O que é verdugo, pastor? Torturadores. Entregou para ser torturado aos verdugos, até que lhe pagasse toda a dívida.
Nessa parábola fica claro que esse Senhor é um tipo, é uma figura do próprio Deus. Nós somos os irmãos conservos, que tendo a nossa dívida perdoada, temos que aprender a liberar o outro, temos que aprender. Quantos dizem amém? Ou você não entendeu que a tua dívida era de morte, que você não tinha a menor condição de pagar para Deus. O que Jesus fez naquela cruz por nós, nenhum de nós, ainda que quisesse, poderia se apregoar no madeiro e ser perdoado. Nós somos pecadores. Nenhum de nós era digno nem de verter sangue na cruz, para efeito de redenção nenhum. Um pecador não pode se auto-redimir. Um pecador não pode, diante de Deus, pagar suas injustiças. Dependemos do Senhor, dependemos do justo, dependemos daquele que sem pecado assumiu a nossa culpa. Por isso reverenciamos a Jesus. O fruto do seu penoso trabalho foi dito aqui nessa noite, pela irmã Luane, se não me engano. Presta atenção, queridos. Cristão não pode ser irreconciliável. Por que cristão não pode ser irreconciliável? Porque tem que liberar perdão. Porque você foi perdoado. Porque eu fui perdoado. A minha dívida era imensa, não tinha condição nenhuma de pagar. Mas o Senhor pagou a minha dívida. Isso me coloca na posição de devedor do Senhor. E de devedor de todos os irmãos. Quantos estão compreendendo? É algo simples, queridos. Mas como a natureza humana é difícil, vai continuar havendo atritos no meio de nós. É impossível que não haja. É impossível que não haja. Chegar ao grau da perfeição, que todo mundo fique absolutamente santo e não brigue mais com seus irmãos. Tomara que seja possível. Mas é difícil, porque temos muitas coisas para tratar na nossa alma. É verdade, queridos. Todos nós estamos lutando contra as nossas naturezas. Uns conseguiram dominar mais, outros conseguiram dominar menos. Mas todos estamos lutando. Quantos podem dizer amém? É verdade o que eu estou falando? Então vai haver conflitos. Mas o que deve haver também é liberação de perdão. E de coração. O detalhe enfático desse final de texto é o seguinte. Verso 35. Para testificar que o dono da parábola era um tipo do próprio Deus. O texto diz com todas as letras. Verso 35, igreja, vamos lá? Assim também, quem disse foi Jesus. Meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. O que o Pai do alto também fará, comparado com a parábola? Entregará aos verdugos. Pastor, que verdugo é esse que vai me atacar se eu não liberar meu irmão? Não queira saber. O verdugo pode ser bem Satanás, que Deus permite que te oprima. Não quer liberar não, seu irmão? Quer liberar não, seu irmão? No corpo do Cristo? Cuidado. Assim Deus vos fará. Percebam que Jesus está aplicando claramente essa advertência à igreja. Nós precisamos liberar, queridos. A nossa unidade é fundamental, mas ela não pode ser da boca para fora. Uma hipocrisia. Porque Deus conhece o coração. Amém? Você pode enganar o máximo que você quiser. Fazer cara de paisagem. Dizer que já liberou. Não tem nada contra o irmão. Mas Deus está vendo. Lá na alma, lá no íntimo. Lá na sua alminha, lá Deus está vendo. Não tem jeito. Por isso que a palavra é tão enfática, né? Às vezes a palavra usa termos duros, porque a situação é séria. A situação é muito séria. Se litígio entre fraternos do mesmo sangue termina às vezes em tragédia, e pastor, e na igreja? Também mesmo de modo espiritual pode acontecer um homicídio. Olha só que coisa interessante. Abre aí, por favor, 1 João capítulo 3, verso 11. Primeira carta de João capítulo 3, verso 11, vai aparecer aqui.
A gente tem a noção de que na igreja, no corpo do Cristo, a gente pode romper com irmãos em Cristo e isso não tem efeito nenhum diante de Deus. Deus não vê assim. Porque Deus olha o dolo, a alma ali adoecida, a raiva, o ódio dentro da alma, mesmo que não transpareça na face. E trata isso como uma coisa tão grave quanto um homicídio de verdade. Olha que interessante como um dos últimos livros da Bíblia vai mencionar o primeiro livro da Bíblia. Nós começamos com um fraticídio no Éden. Estamos agora nos penúltimos livros da Bíblia e vai fazer menção àquele fraticídio lá do Éden. 1 João 3,11. Vamos ler até o verso 16. Estamos chegando no final da mensagem. Quantos já entenderam? Também se não entendeu, meu irmão, misericórdia. Entendeu, não entendeu? O que Deus quer? Qual é a profundidade do perdão que tem que ser liberado? De coração, né? Do íntimo. Eu li no texto anterior que tem que liberar do íntimo. Li, né? É do íntimo, lá dentro. Tem que liberar lá dentro. Então vamos ler verso 11, igreja. Vamos lá, chegando no final. Porque a mensagem que ouvistes desde o princípio é esta: que nos amemos uns aos outros. Essa é a base do cristianismo, do corpo do Cristo. Verso 12. Não segundo Caim, vai tocar lá no fraticídio do Éden, que era do maligno e assassinou a seu irmão. E por que o assassinou? Porque as suas obras eram más e as de seu irmão justas. Verso 13, agora vai aplicar isso para a igreja. Irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos odeia. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida. Qual é o diagnóstico? Eu estou em Cristo. Qual é o diagnóstico que João vai apresentar aí? Você tem a certeza que você está vivo em Cristo. O que diz aí, irmãos? Porque amamos os irmãos. Sabia disso? Pastor, eu estou em Cristo pela minha fé, mediante a minha fé. Claro que você está em Cristo mediante a fé. Foi te dado fé. Fé é dom. Você não nasceu com fé, não é oriundo de você a fé. Deus te deu fé para você ficar dentro desse corpo. Para ficar dentro do corpo. Mas como é que eu sei que eu estou vivo espiritualmente diante de Deus? Se eu amo meus irmãos. O diagnóstico de João é claro. Não é porque você tem fé, é porque você ama. O contrário também denuncia que você não está bem, não, dentro do corpo do Cristo. Se ele coloca como parâmetro o amar ao irmão dentro da casa do Senhor, como diagnóstico de que você está vivo espiritualmente, devemos levar isso a sério. Muito a sério. Vamos ler o restante do texto. Vou pegar daqui desse gancho novo. Vamos ler o verso 14, irmão. Leia em voz alta. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida. Porque a igreja amamos os irmãos. Essa é a testificação. Aquele que não ama, o que está escrito aí, irmãos? Permanece na morte. Não interessa que esteja congregando. Está morto. Não interessa que frequente os cultos. Está morto. Por que está morto? Porque não ama seus irmãos. Amar os irmãos é fundamental para o próprio ser. É profilaxia para a minha alma. Se eu deixar aninhar no meu coração uma raiz de amargura, eu estou me envenenando e o próximo passo é a morte espiritual. Quantos entenderam? Olha como é precioso, como é maravilhoso amar os irmãos. E não é só aquele amor lúdico. Oh, eu amo meus irmãos. Não é isso não. É amar de verdade, do íntimo. É de uma maneira tão profunda, tão enraizada na alma. Não é superficial.
Se eu não fizer isso, eu estou morto. Olha como é sério a irmandade. A palavra do Senhor diz, verso 15. As palavras vão ficando cada vez mais pesadas. Elas não são agradáveis, mas são verdadeiras. Quem diz no verso 15, irmãos? Todo aquele que odeia a seu irmão é assassino, homicida, mesmo que não mate de fato. Não precisa partir para cima do outro e matar de verdade. Já é homicida. Porque no seu coração odeia o seu irmão. E Deus não está vendo exterior, está vendo lá na alma. Ele odeia o outro. Todos dois são meus filhos. Todos eles são meus filhos. Como estão entendendo a seriedade dessa palavra? É forte demais. Eu não poderia deixar de falar de família sem entrar nesses meandros. É forte demais, irmãos. Libera o teu coração. O pastor de vocês é um homem que tem as suas dificuldades, tem as suas lutas também. Uma vez ou outra eu piso no calo de alguma ovelha. Uma vez ou outra uma ovelha fica brava comigo. Uma vez ou outra a ovelha fica brava comigo, me bota no purgatório dele, depois me libera do purgatório, e depois de eu ser absolvido sem saber que errei com ele, ele me confessa que me liberou. Eu falei, meu Deus, eu não sabia nem que estava preso. Não é engraçado, irmãozinho? Falei, pastor, eu te liberei. Eu falei, do quê? Você me liberou do quê? Ah, pastor, naquele dia, o senhor entrou aqui no lugar de culto e o senhor não me deu a paz do Senhor. Meu Deus! Meu Deus! Eu não tenho uma igreja muito grande, mas tem dezenas de ovelhas. Será que naquele dia, quando eu passei direto por você e não dei a paz do Senhor, um cumprimento, eu não estava focado no problema de outra ovelha? Que tem lutas, que tem enfermidades graves. Tem como eu dar atenção para dezenas de pessoas, todas, uma por uma, numa reunião? Tem como? Mas aí a pessoa fica ofendida comigo. Passou por mim e não me deu a paz do Senhor. Fica com raiva no coração. Aí o Espírito Santo vai trabalhando no coração dela, ela sabe que tem que me liberar. Eu não estou nem sabendo que eu ofendi. Aí na cabeça dela, ela me libera, me tira do purgatório dela. Aí quando ela consegue equalizar os sentimentos dela a meu respeito, ela vem para mim e me diz, pastor, tu já está livre. Eu falei, não sabia nem que estava preso. Eu te liberei. Me liberou do quê, criatura? Não estou sabendo o que está acontecendo entre nós aqui. Eu, pastor, e as ovelhas. É porque naquele dia você fez isso e fez aquilo, eu fiquei com raiva do Senhor. Eu falei, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Me prendeu e me soltou, eu nem recebi alvará de soltura. Habeas corpus. Oh, Jesus, nós não somos complicados. É lógico que nós vamos ter dificuldades. Mas uma coisa eu preservo na minha alma. Eu não posso ficar preso com ódio de ninguém. Ninguém. Você pode fazer o que for comigo, mas ódio eu não posso ter. Porque no dia que eu tiver ódio de algum de vocês, eu viro assassino, homicida. Na minha alma, eu mato alguém no meu coração. E se eu matar alguém no meu coração, a vida de Cristo não permanece em mim. Compreendem? E isso não é só para eu ficar dentro do cargo de pastor, não. É para minha salvação eterna. Então me interessa muito ser salvo. Quanto se interessa ser salvo aqui? Tá? Te interessa ser salvo? Então não pode odiar seu irmão. Ódio não. Ódio não. Amém, povo santo? Olha como implica na vida eterna. O negócio é sério. Não implica só num impedimento temporário, não. É para a vida eterna. Olha o que diz no texto. Onde que eu parei? Fala que é assassino, né? Ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. Esse detalhe é importante. Não é que ele já era assassino e por isso nunca foi cristão. Ele recebeu a vida. Ele recebeu a vida como um dom, como nós recebemos.
Mas se manter esse comportamento de homicida, a vida não permanece nele. Se não permanece é porque antes estava. Quantos estão entendendo? Não é alguém que estava fingindo ser irmão. É alguém que, sendo irmão, vai perder a condição da vida. Porque está com ódio no coração, matando o seu irmão no coração. Entendam isso como é sério o desdobramento disso. Para a vida eterna. Não tem a vida permanente em si. Verso 16, igreja, vamos fechar. Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, e o quê? E devemos dar nossa vida pelos irmãos. Não me interessa se você não gosta de mim, você tem que dar a vida por mim. Não me interessa se às vezes eu fico chateado com alguma ovelha. Eu tenho que estar disposto a morrer por ela. Passa por cima dos seus complexos, das suas barreiras, das suas neuras, das suas muitas reservas, e continue investindo no seu irmão, e continue investindo no seu irmão, e continue investindo no seu irmão. Isso lhe garante a vida eterna. Quantos entenderam? Que a comunhão no corpo pode ser cortada por causa de ódio, e a comunhão no corpo legitima você dentro da vida eterna. Não é a tua fé. Ah, eu não quero saber da igreja, mas eu creio em Jesus. Isso não serve. Desigrejado está muito enganado. Ele pensa assim, eu não preciso do corpo, eu separo só a cabeça, boto a cabeça. Jesus está comigo. Ele pegou a cabeça separada do corpo, botou debaixo do braço. Eu ando com Jesus. E o corpo? Ah, o corpo eu não quero, não presta. Gente ruim. Eu não quero corpo, eu quero só a cabeça. Isto não existe. Está dentro do corpo, está ligado ao cabeça. E todos estamos ligados ao cabeça. E o corpo está ligado uns aos outros por juntas e ligaduras, tendões. Sabe como os membros são ligados um no outro por tendões e músculos? Nós estamos espiritualmente ligados uns aos outros. Não tem como desconectar, a menos que entre o ódio. A palavra do Senhor diz, para terminar, irmão, Filipenses capítulo 2, verso 1. O nível da nossa ligadura deveria ser algo tão profundo, tão visceral, nas vísceras. Vou mostrar a vocês. A palavra do Senhor diz, Filipenses 2:1 e verso 2, com esse eu termino. Vamos lá? Leia comigo, por favor. Vamos fazer o seguinte, para mostrar que já está no final. Fica de pé, igreja, por gentileza. Foi curtinha a mensagem, tanto texto que eu li, mas foi curtinha. Vamos lá, o cronômetro, que eu tenho que aturar para o resto da eternidade. Diz aí o cronômetro vivo. Já tem mais de 1 hora. E tá muito? Para a quantidade de texto que eu li? Eu já te falei. Se eu for pregar lá na África, e eu pregar um sermãozinho desse de 1 hora, vão me chamar de pregador fraco. Porque lá eu tenho que pregar 3 horas. A base lá na África é 3 horas. Que o pessoal está com fome e sede. Vocês estão mais saciados, mais gordinhos, não querem só umas porções menores de palavra. Já ficam fastiados rápido. A palavra de hoje não tinha como desenvolver mais rápido que eu fiz. Cortei um monte de texto. Vamos finalizar então, já que está tão longa? Quantos entenderam conceitos profundos nessa noite? Irmandade é mais do que apenas coleguismo. Isso aqui não é um clube social. Isso aqui não é um clube social que eu quero ver meus irmãos. Está com eles na festa. Não, não. Nós estamos ligados uns aos outros de maneira muito profunda. Ou pelo menos devemos estar. Muito profunda. Vamos ler o texto? Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há... Ai, Jesus.
Na Bíblia, a sede dos sentimentos não é aqui em cima. Essa palavra aí, entranhados afetos, é aqui, ó, nas entranhas. Afetos que vêm lá dos intestinos, dos fígados. A ideia de algo mais visceral. Sabe, queridos? Nós temos que ter, pelo nosso irmão, entranhados afetos. O afeto está lá dentro, no íntimo, no âmago do seu ser. Compreende isso? Eu estou fazendo aqui uma mise-en-scène danada aqui, apertando minhas carnes, que está doendo até. Eu estou apertando minhas gordurinhas aqui para você entender. Eu rio, mas falo de coisas tão sérias, irmão. O riso, infelizmente, é inerente. Né? Defeito genético. Entranhas de afeto. Sabe o que eu tenho tempo por vocês todos? Tem que doer aqui dentro. Tem que sentir aqui dentro, no âmago. Se há entranhados afetos e misericórdia, completai a minha alegria. Vamos ler juntos? De modo... Vamos ler juntos, igreja. Mudou agora, né? Vamos lá. Completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Superficialidade não serve no corpo de Cristo. Se eu fosse ler o contexto, tem mais texto, mas não vou ler. Você não tem que nem tomar conta só da sua vida, tem que tomar conta da vida do seu irmão. Está escrito na Bíblia. Não cuide do que é propriamente seu, mas do outro. Irmão, o problema do teu irmão é meu problema, é nosso problema. Nós temos que nos preocupar uns com os outros. E ponto. Parabéns da nossa própria salvação. Quer ser salvo? Você quer ser salvo? Então comece a se preocupar com seus irmãos. Comece a se preocupar com eles. Porque o nosso Deus e Pai de todos, está vendo todo o coração. Não seja um individualista que entra e sai e não tem preocupação com ninguém. Nós somos um corpo. Estamos ligados por entranhas de afeto. Amém, povo santo? Vamos orar sobre isso? A mensagem acabou. Quem está cronometrando aí já acabou. 0 cronômetro. Ele é chato, mas eu vou ter que aturar ele para o resto da vida. E no pós-vida. E na ressurreição. Ele é uma bênção. Eu o amo. Ele tem idade para ser meu pai. Ele é meu aluno mais arteiro na escola dominical. Mas ele me ajuda a beça. Nossa relação é muito profunda. Quem não conhece, pensa que eu brigo com o Roberto Grilo. Nossa relação é profundíssima, tem mais de 20 e tantos anos. Eu respeito como ancião de dias. Mas graças a Deus, sabe por quê? Porque ele me conhece. Ele não vai ficar aborrecido comigo, mesmo quando eu sou durão. Porque ele me conhece há mais de 20 anos. Nossas entranhas de afeto já estão entrelaçadas há muito tempo. Agora eu queria que você fizesse isso com seus irmãos do lado. Com aquele que você não conhece direito ainda. Com os irmãos que estão chegando agora. Demonstre seu verdadeiro amor para ele. Amém? Isso não é um truque não, irmãos. O pastor quer molezinha, quer que todo mundo se ame para ficar fácil para ele. Não é não, irmão. Eu quero que você ame seu irmão para a salvação da tua alma. É contigo com Deus. Vocês perceberam? Que não depende da gerência do pastor. É contigo e com Deus. Uma vez revelado o conceito, você é responsável agora. Vamos cantar um cântico antigo, que eu amo. Mas a maioria nem sabe direito. São os mais antigos. Quem souber, canta. Quem não souber, aprende. Pega aí, Anderson. Você é das antigas também. Anderson tem 40 e poucos anos, mas gosta de música da década de 90. Louvores da década de 90. Não é exagero do pastor de vocês, nem pantomima. Não é que eu gosto de teatro. Mas existem alguns gestos simbólicos que fazem diferença. Eu gostaria que você desse a mão ao seu irmão. Para dar uma ideia de ligadura. Mesmo que a mão dele esteja suada. E fecha aqui no corredor.
favor. Vem para cá, vem para cá. Fecha aí no corredor. Vem para cá para frente, ó. Aqui, ó. O que é complicado dar a mão ao seu irmão? Dá choque? Vamos louvar o Senhor, esse cântico tão maravilhoso. Glória a Deus. Somos um jardim diante do Senhor, jardim regado pela sua graça e seu amor. Somos o bom